A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. Isso encontra no livro de Salmos 34, verso 4, que diz: Busquei o Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Nesse Salmo de número 34, ele é um hino de louvor e gratidão, escrito pelo rei Davi em momentos de grande perigo, e vulnerabilidade. Esse salmo ele foi escrito quando Davi estava fugindo de Saul, e ele se fingiu de louco ali diante do rei Abimeleque, que o expulsou ali da sua presença, e sozinho, humilhado e ameaçado de morte, Davi experimentou o livramento divino, e ao escapar, em vez de focar no medo, ele transforma a sua dor em um testemunho público de adoração. Nós vamos ver nesses versos, do verso 1 ao 3, Davi, ele louvando ao Senhor em todo tempo, e nos chamando também a louvar em todo tempo. Quando ele diz, bendirei o Senhor em todo tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Davi ele começa afirmando que louvará a Deus em todo o tempo, e não apenas quando as coisas vão bem. Isso já é para nós um exemplo e o que nós devemos estar nos atentando, não é só no momento, quando tudo vai bem, mas em todo o tempo. Davi está dizendo que ele vai louvar ao Senhor, porque o verdadeiro louvor ele nasce da fé madura, que conhece a soberania de Deus, mesmo no meio das crises. Ele convida os humildes, os mansos, a se alegrarem, engrandecer o nome do Senhor junto com ele. Vamos ver também no outro verso 4 e o verso 7, um livramento, o livramento dos temores, quando ele diz, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olhai para ele e ficai radiante, o vosso rosto jamais mostrará frustração. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, livrou de todas as suas aflições. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Vamos ver que Davi, ele relata a sua experiência pessoal, ele buscou a Deus e foi ouvido, e liberto de todos os seus medos. É isso que nós devemos fazer, buscar a Deus, e ter a certeza de que o Senhor vai nos ouvir. E assim seremos libertos, de todos os medos, de todos os temores. O texto está mostrando que olhar para Deus traz iluminação e livramento, para a vergonha ou o desespero. Então, os anjos do Senhor, ele acampa-se ao redor daqueles que o temem para os livrar. Então, que nós também possamos, como Davi, orar ao Senhor, buscar ao Senhor, e ele com certeza vai nos livrar dos medos, dos temores, da vergonha, de tudo que possa o inimigo tentar contra nossas vidas. Nós vamos ver entre o verso 8 e 10 um convite para provar a Deus. Quando ele diz, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado quem nele se refugia. Temei o Senhor, vós, seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos têm necessidade, passam fome, mas não faltará bem algum aos que buscam ao Senhor. O versículo 8 é um dos mais famosos. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele refugia. Então, Davi, ele está desafiando o leitor, a cada um de nós, a experimentar a bondade de Deus na prática, por meio da comunhão, e da confiança diária, garantindo que nada falta aos que buscam o Senhor.
Então, que nós possamos, nesse dia, também andar por esse caminho, né, da obediência, esse caminho da confiança diária, né, de confiar no Senhor e saber que Ele é bom, e saber que Ele nos guarda, e saber que Ele está conosco, né, porque o homem que confia no Senhor, ele é bem-aventurado, né, aquele que refugia no Senhor, ele é bem-aventurado. Vamos ver entre o verso 11 e o 14, uma instrução para uma vida digna, quando ele diz: vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Qual é o homem que ama a vida e quer viver muito para ver a prosperidade? Guarda a tua língua do mal, os teus lábios do engano. Afasta-se do mal e faz o bem. Busca a paz e segue-a. Nós vamos ver que Davi, ele assume uma postura de mestre, né, ensinando, né, os filhos, ensinando o povo como ter uma vida longa e próspera. A bênção de Deus exige responsabilidade moral. É preciso guardar a língua do mal, né, e da mentira, afastando-se do pecado, né, e buscar ativamente a paz. Então esse é o conselho de Davi para aqueles que querem ter uma vida longa e próspera, né, que é guardar a sua língua do mal e da mentira e afastar do pecado, né, e buscar a paz, né, diariamente com todos. Ao versos 15 ao 22 vai falar sobre a proximidade de Deus no meio da dor, né? Quando o salmista ele diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor opõe-se aos que praticam mal, para eliminar a memória deles da terra. O justo clama, o Senhor os ouve, livra-os de toda a sua angústia. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito arrependido. As aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. Preserva-lhe todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. A maldade matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos, e nenhum dos que nele se refugiam será condenado. O versículo 18 ele traz esse grande consolo. Perto está o Senhor dos que têm o coração, né, quebrantado, e salvas o de espírito abatido. Embora os justos passem por muitas aflições, dificuldades, a promessa é que Deus os livra de todas elas. E no verso 20, nós vamos ver, né, uma profecia messiânica, onde diz que ele lhe guarda todos os ossos, nenhum deles se quebra. É uma referência messiânica que se cumpre plenamente na morte de Jesus Cristo na cruz. Então, que nesse dia você possa ficar com essa palavra, que você possa salmodiar, né, dentro desses versos, né, procurando a cada dia aplicar isso na sua vida. Procurar, a cada dia, oferecer o verdadeiro louvor. O Senhor, ele nasce em momentos de fé, nasce em momentos de dificuldade. Creio que o Senhor, ele traz ele nos livra de todo mal, de toda vergonha, de todo desespero. Ter a certeza de que, a bondade de Deus, nós devemos estar cada dia praticando, aquilo que nós estamos lendo, estudando, a comunhão, a confiança diária com Deus, vai nos garantir realmente uma vida próspera, uma vida, cheia do Espírito Santo de Deus, que nós possamos guardar nesse dia essa palavra, que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais ao teu coração.